Olá! Neste exemplo, vamos ver como construir um software Java utilizando os conceitos do padrão de projetos Strategy. Como diz a própria orientação do Goff acerca desse padrão, ele se embasa no conceito de separar tudo aquilo que muda daquilo que não muda. Então nós veremos que toda a parte de lógica do nosso código ela vai estar separada, o que vai favorecer a criação de múltiplas estratégias. Muito bem. Então, para iniciarmos aqui a nossa construção, eu vou começar criando uma nova classe Java e vou chamá-la de calculadora. Muito bem. Sendo essa, então, uma calculadora, esperamos, obviamente, que ela seja uma classe que desempenhe operações matemáticas quaisquer. Bom, eu poderia aqui, naturalmente, criar a operação de uma forma direta, no entanto, o que farei? Como eu espero que a operação seja algo que possa evoluir, que possa mudar, ou seja, eu posso executar múltiplas diferentes tipos de operações em minha calculadora, o que farei? Eu utilizarei o conceito do padrão strategy, criando então aqui uma referência a um atributo de um elemento chamado operação, que aqui está, private operação, operação. Ele está reclamando aqui de erro, pois ainda não criamos essa entidade, mas vamos criá-la já na sequência. Bom, e, obviamente, espera-se que toda a calculadora seja capaz de desempenhar uma operação. Então, desta forma, vou criar aqui um método público que vai me devolver um double, que será o resultado de uma operação de dois números. Então, vamos chamar esse método aqui de realizar operação. E então, receberemos como parâmetro deste método dois números, sendo um N1 e um N2 quaisquer. Muito bem, já vamos aqui preparar a implementação do código e aqui é onde vamos fazer valer o conceito do strategy, porque nós não vamos escrever a operação diretamente, pois afinal de contas, se o fizéssemos, a nossa calculadora já estaria restrita a uma operação de subtração, de soma, seja qual for. Então o que faremos? Nós vamos retornar como resultado deste método justamente o quê? Uma chamada àquele elemento operação que vocês veem lá em cima, que eu ainda não implementei, e a um método que eu criarei dentro daquele elemento chamado fazer operação. Vou utilizar um nome diferente apenas para deixar bastante claro aqui que eu não preciso utilizar o mesmo nome, ok? Afinal de contas, eu estou referenciando uma outra entidade. Pois bem, a operação ainda não existe. Se clicarmos aqui no assistente do NetBeans, ele vai nos sugerir que a criação desta entidade de operação seja realizada. Então vamos atender a ele aqui, realizando a criação. Muito bem. Ele já criou aqui a entidade de operação, ele criou como uma classe. No entanto, segundo o conceito, então, a estruturação básica do padrão Strategy, eu vou criar isso aqui como uma interface. Simples, interface operação. Muito bem. A nossa interface operação, ela basicamente precisa ter a assinatura aqui do método fazer operação que eu estou referenciando na classe calculadora. Então, desta forma, o que faremos? Vamos criar aqui public double fazer operação e este método ele deverá receber dois números. Afinal de contas, eu, naquela classe calculadora, estou referenciando, passando dois números do tipo double. Muito bem. Por estarmos na interface, não preciso implementar, basta finalizar com ponto e vírgula, e a nossa interface está pronta, e a nossa calculadora também já não tem mais erros, ou seja, eu já estou chamando aquela operação naturalmente. Ok? Muito bem. No entanto, como já vimos, eu acabei de criar apenas uma interface. Então eu preciso agora criar uma concretização com base nessa interface, justamente para implementar esta lógica aqui. Pois bem, então vamos criar uma nova classe dentro do nosso pacote e vou chamá-la, por exemplo, de soma. Muito bem. Bom, esta classe soma, ela visa implementar a interface operação. Então, desta forma,
eu declaro que ela implementa, operação, ok? Uma vez sendo esta uma classe que implementa a operação, enquanto isso eu não implementar todos os métodos abstratos lá criados, eu vou estar com um erro nesta classe. Pois bem, então o que eu preciso fazer é basicamente copiar aquela assinatura, trazendo-a aqui para a classe soma, e implementar o método. Ok? Muito bem. Então, sendo esta uma classe soma, basicamente, como irei implementar o método fazer operação? Eu vou retornar a soma daqueles dois números que vocês veem ali. Muito bem, o método já está devidamente implementado. Ele apenas sugere aqui o acréscimo da annotation override, apenas para informar ao compilador que nós de fato estamos sobrescrevendo aquele método. Algo natural, mas sem grandes problemas. Se não colocar, não tem problema. Né? Muito bem, então já temos uma soma, já temos a interface operação, na qual a soma foi baseada, e a calculadora está referenciando uma operação. No entanto, percebam que eu criei esta operação aqui como um atributo privado e ninguém até o presente momento inicializou este atributo. Então já vou deixar criada aqui nessa nossa classe calculadora duas formas de inicializar aquela operação. A primeira delas será através de um construtor, que já é algo bastante usual, eu imagino, para todos vocês. Então, este construtor, ele receberá uma operação como parâmetro e, por consequência, ele alimentará a operação que nós temos ali em cima, ok? Uma vez implementado um método construtor qualquer, nós perdemos o construtor padrão. Então, só para que eu possa fazer um exemplo um pouco mais evoluído com vocês, eu vou criar aqui o construtor padrão e deixá-lo aqui no código da nossa classe. Muito bem. Então, agora eu já tenho uma forma de alimentar aquele atributo operação. No entanto, já vou deixar criado também uma outra forma, que é através de um método público, que a princípio poderia ser um método void, mas nós vamos mudá-lo em breve. Então vamos deixar aqui public void definir operação, ok? Ele recebe uma operação como parâmetro e, obviamente, atribui o valor recebido ao nosso atributo operação ali em cima, ok? Muito bem. Então, todos os nossos métodos estão criados. Vamos, primeiramente, criar uma classe de teste aqui apenas para testar o que já temos realizado até o momento. Então, vou novamente criar uma outra classe. Vamos colocar aqui como teste strategy. Muito bem. Essa é a nossa classe de teste do nosso modelo. Primeiramente, eu vou criar aqui um método public static void main, para que possamos executar o nosso modelo. E então, a partir aqui desta classe, vamos começar a utilizar esse nosso modelo de strategy. Da forma com que está, eu já posso dizer que eu estou utilizando o padrão strategy, mas é importante dizer que, na verdade, no desenho original do padrão, a classe calculadora ela deveria ser abstrata, mas também vamos seguir o exemplo e eu vou torná-la abstrata e finalizar aqui o nosso exemplo de uma forma bastante semelhante àquela proposta pelo Goff, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeiramente eu vou criar uma instância da classe calculadora, igual a new calculadora. Bom, neste ponto eu já tenho duas formas de instanciar a nossa calculadora. Ou a primeira não passando nenhum parâmetro, ou a segunda já definindo uma operação. Por hora eu vou utilizar esta primeira forma aqui, sem passar parâmetro algum, justamente porque eu criei também um método chamado define operação, onde eu posso simplesmente passar uma operação para cá. Então, neste caso, vamos dizer que a nossa calculadora será uma calculadora que fará somas. Então, passarei para o método define operação uma nova instância do objeto soma, que, lembrem-se, nada mais é do que uma classe que implementa uma interface do tipo operação. Então, por isso, o método aceita normalmente. Ok? Muito bem. E aí, para finalizarmos, vou fazer um system.out.println para imprimir um resultado em tela. Então, o resultado da operação é igual. E aqui, então, nós podemos
chamar novamente a nossa classe calculadora, e agora basta chamar o método realizaOperação, passando para ela dois números do tipo double, como por exemplo 5.5 e 3. Ok? Se eu clicar com o botão direito do mouse e executar este código, vocês verão que, pelo fato de eu ter passado como parâmetro aqui, neste ponto, um objeto do tipo soma, a operação que foi implementada e que foi executada foi justamente a de soma. Logo, eu tive aqui a adição de 5.5 com 3, que resultou em 8.5. Ok? Muito bem. Se eu quisesse alterar aqui essa estratégia, eu poderia, mas antes disso, eu só quero mostrar uma forma um pouquinho mais rebuscada de fazermos esta operação. Que qual é? Lá na classe calculadora, eu havia criado o método definir operação, voltando um tipo void. O que farei? Apenas para simplificar ali a nossa execução. Eu vou colocar este método, por exemplo, devolvendo uma calculadora, ou seja, um objeto do próprio tipo da classe, e eu vou colocar aqui return this. Isso me permite o quê? Como este método vai retornar a própria instância da classe, então eu consigo, basicamente, aqui no nosso test strategy, unificar este trecho aqui, definir operação, e colocá-lo aqui, por exemplo. Ok? Então, basicamente, voltando, eu só substituí aquela variável do tipo calc por uma chamada aqui do definir operação e já o resultado dele chamando o método realizaOperação. Ok? Só para simplificar as coisas aqui, deixar o código com menos linhas. Ok? Um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto. Se eu executar, vejam que continua dando 8.5. Muito bem. Vamos criar agora uma outra operação. Clicando lá novamente no nosso pacote, botão direito do mouse, nova classe Java, e vou agora criar uma outra operação qualquer, como por exemplo, uma multiplicação. Muito bem. A nossa classe multiplicação ela também vai implementar a nossa interface operação. E justamente por esse fato ela precisa implementar aquele método fazer operação. Ok? Sendo essa então uma classe de multiplicação, eu espero que ela basicamente pegue N1, multiplique por N2 e está implementada a nossa multiplicação. Ok? Muito bem. Voltando para a nossa test strategy, ela estava já lá implementada e lembrem-se que aqui no método define operação estava passando uma soma e por esse motivo, novamente, eu estava recebendo 8.5 como resultado. Se eu quiser agora alterar o comportamento da minha calculadora, eu não preciso alterar nada na classe calculadora e eu não preciso alterar muitas coisas aqui nessa própria classe, a não ser alterar aqui a nossa operação. Porque justamente a operação é o que está variando. Troquei de soma para multiplicação. Se eu executar o código, agora vejam que o resultado é 16.5. Então, novamente, eu fui capaz de agregar uma nova funcionalidade por meio de uma classe, ou seja, toda essa parte de lógica ela foi separada para a classe multiplicação, sem impactar o meu modelo. Okay? E isso, obviamente, me permitiria criar quaisquer operações aqui que eu quisesse sem grandes prejuízos ao modelo. Como, por exemplo, eu poderia criar aqui uma operação exponencial, por exemplo. Okay? Da mesma forma, vamos aqui tirar as linhas de comentário, implements operação. Por implementar a operação, eu preciso criar aquele método fazer operação, aquele método abstrato. E aí, qual será a lógica neste caso? Bom, sendo um exponencial, vamos imaginar que o primeiro número será a base, o segundo o expoente, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar o primeiro número uma quantidade de vezes diretamente proporcional ao segundo número, ok? Então, o que eu poderia fazer aqui seria, por exemplo, criar uma variável int i, começando em 1, e enquanto esta variável ela for menor ou igual a n2, eu faço esse código i++, ok? E aí o que eu poderia fazer aqui? Preciso criar uma variável double para receber o resultado. Ele precisa começar em 1,
apenas para não ter problemas aqui de multiplicação. E aí o resultado, ele seria ele próprio multiplicado por N1. E aqui embaixo eu faço um return N1. Opa, perdão, return resultado. Muito bem, nossa operação de exponencial está pronta. Vamos testá-la? Volto na Test Strategy. É simplesmente alterar multiplicação por exponencial. Executo o código. E agora já tenho um número bem maior, afinal de contas eu estou fazendo 5.5 elevado ao cubo. Ok? Esta, basicamente, é a estrutura conceitual do padrão Strategy. Se vocês, em algum determinado contexto, precisarem de fato utilizar, por exemplo, a proposta original do padrão conforme o que o Goff propõe, basicamente, a única alteração em relação a esse modelo seria transformar essa classe aqui em abstract. Okay? E aí, o que você precisaria fazer? Você precisaria criar calculadoras concretas que iriam se basear nessa calculadora abstrata. Exemplo. O botão direito do mouse, novo classe Java, e aqui você criaria, por exemplo, calculadora soma. Ok? Essa calculadora soma, ela estende calculadora, e aí o que acontece? Por ela ser a calculadora de soma, propriamente dita, o que eu precisaria fazer? Toda vez que eu for construir uma calculadora de soma, ela aqui já inicializaria a superclasse através do operador super, mas ela já definiria aqui que a operação é uma operação de soma. Ok? É assim que o padrão abstract ele é apresentado no modelo do Goff. Desta forma, o meu modelo aqui na minha classe de teste ele fica um pouquinho diferente. Por quê? Em primeira instância eu não poderia instanciar a classe calculadora, eu precisaria instanciar calculadora soma, que tal como está, e em segunda instância, como eu estou já chamando a calculadora de soma, já estou instanciando a calculadora de soma, eu não precisaria mais chamar o método define operação, porque a operação já foi definida desde o processo de instanciação. Ok? Então vejam só, pelo simples fato de eu instanciar um objeto do tipo calculadora soma, que novamente já está aqui pré-determinado que vai chamar o construtor da superclasse passando uma operação do tipo soma, então na prática seria como se eu já estivesse inicializando esta classe toda com uma operação do tipo soma aqui em cima. Então, naturalmente, chamando o método realizar operação, ele vai fazer a operação correspondente à classe soma, que nada mais é do que uma adição. Então, novamente, se eu voltar para a minha classe principal e executar agora, vejam só, 8.5 como resultado. Se eu quiser agora utilizar as outras operações, eu não utilizaria aquele método realiza operações, eu simplesmente criaria uma outra classe chamada calculadora exponencial ou calculadora multiplicação, e aí pelo simples fato de eu trocar o objeto aqui, eu já teria uma outra operação sendo realizada. Então isso é um modelo também interessante, promove bastante a questão do polimorfismo, mas eu achei interessante apresentar a vocês aqui duas formas de utilizar o padrão.